Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o versículo 13. Você achou aí na sua Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o estado avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deixa para reflexão, para aprendizado, para transformação da nossa vida. Esse é o poder que há na Tua palavra, o poder de transformar aquele que ouve, aquele que abre o seu coração e dá ouvidos à Tua voz. E nós, essa noite, queremos fazer exatamente isso, Pai. Abrir o nosso coração, não só os ouvidos, mas o coração. Para que a Tua palavra, como boa semente, caia em boa terra, Pai, e possa frutificar na nossa vida, transformando, mudando o nosso comportamento, Pai. Ensina-nos pela Tua palavra, fala ao nosso coração pelo Teu Espírito e usa-me, Senhor, por misericórdia, por graça. Me dá unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente leu aqui nesse texto, que eu disse aqui no início, deve ser conhecido pela maioria das pessoas que conhecem a palavra de Deus, como um texto de fé. Aquele texto que fala de fé, o capítulo todo, o assunto é fé. Por isso esse texto é conhecido às vezes como Galeria dos Heróis da Fé. Porque muitas pessoas são citadas aqui, como nós vimos, Noé, Abel, Abraão. Então são heróis da fé pelo seu comportamento diante de Deus e diante das promessas de Deus. E logo no primeiro versículo, a gente tem também o principal versículo da Bíblia em relação à definição da fé. Uma definição em apenas uma única frase foi trazida aqui pelo autor de Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então é um texto a respeito de fé que traz a definição de fé. Agora, a pergunta que eu sempre gosto de me fazer e fazer aos irmãos, será que nós entendemos o que está escrito aqui? Será que a gente lê esse texto e consegue compreender perfeitamente aquilo que Deus quer nos falar? Porque a fé mostrada aqui nos vários exemplos, ela tem uma característica principal. Desde a sua definição
até os exemplos das pessoas citadas aqui, há uma característica comum na vida de todas essas pessoas em relação à fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Todos esses aqui tiveram atos de fé baseados em coisas, em fatos, em situações que eles não viam, mas acreditavam. Estavam na crença, na esperança de que isso realmente viesse a ser verdade. Então, a principal característica da fé cristã é que não é baseada, apoiada em alguma coisa visível, mas sim naquilo que não vemos com os olhos naturais. Diz a palavra de Deus em Romanos, vamos ler um texto aqui de Paulo, em Romanos no capítulo 8, no versículo 24 e no versículo 25, vamos fazer a leitura aqui dessa palavra, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, a esperança que nós temos em Cristo, a nossa fé, tudo que é base para o nosso relacionamento com Deus, não está baseado em coisas visíveis, mas sim em coisas que a gente não vê, mas acredita, tem convicção, como está lá na definição, mesmo não tendo uma prova visual daquilo que nós acreditamos. Então, quando a gente crê na solução de Deus, porque a gente vê situações, a gente vê saídas, a gente vê possibilidades, isso na verdade não é de fato uma fé, é a visualização de que há uma possibilidade de solução. Então nós depositamos uma certa esperança porque vemos de alguma forma material ou humana que há uma saída, que há alguma coisa que pode acontecer. E isso não é manifestar fé, isso é manifestar talvez uma positividade. E a gente não pode confundir positividade, pensamento positivo, atitudes positivas, não podemos trocar isso por fé. É bem verdade que a fé, no sentido dito por Deus, ela traz para a gente um comportamento positivo. Porque eu acredito, eu não vejo, mas eu creio, então eu espero com alegria, com paciência. O meu comportamento é positivo, mas ele é gerado pela fé. Agora, a fé não é gerada por um comportamento positivo. Quando a gente inverte as coisas, isso não funciona. Não é um comportamento positivista ou achando que as coisas vão dar certo, ou um comportamento bem esperançoso, que isso vai produzir a minha fé. Ao contrário, é a minha fé que vai produzir na minha vida um comportamento positivo. E isso a gente não pode misturar, porque essa positividade, embora seja importante, ela não é fé, ela é gerada pela fé, já que a fé se baseia em algo não visível. E muitas vezes a positividade, ela se confunde, ou porque eu visualizo uma esperança, eu visualizo um caminho humano para a solução, ou até pode se transformar numa superstição, irmãos. Como é que a positividade se transforma numa superstição? Ela se transforma, porque eu começo a pensar o seguinte: olha, se eu falar que está tudo bem, acaba ficando tudo bem. O que é isso? Superstição. Não é? Isso é superstição. Se eu ficar sorrindo para todo mundo, no final, minha vida vai ficar legal, eu vou ficar sorrindo. Isso é uma atitude programada, deliberada, para conquistar um objetivo. E isto não é a fé que agrada a Deus. E nós vimos aqui também nesse texto, além da definição no verso 1, no verso 6, uma sentença que diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E não é esse tipo de fé que a Bíblia diz, mas sim aquela que não se vê. Não é essa que é provocada por palavras ou expressões ou declarações, no intuito de criar um ambiente positivo para que então as coisas venham a cooperar, venham a mudar, porque eu estou mentalmente habilitado. Não confunda essas coisas. Aí existem pensamentos, filosofias orientais, uma série de coisas que promovem esse tipo de comportamento. Fale positivo, pense positivo, porque então acontece. Não.
A nossa fé não é confundida com esse tipo de comportamento, nem com esse tipo de filosofia. A nossa fé é definida por Deus no capítulo 1, no capítulo 11, no versículo 1 de Hebreus, como nós lemos. É uma certeza. Na verdade, aquele que assume esse comportamento, ele não tem uma certeza, ele tem uma dúvida. Mas ele acha que fazendo isso a coisa melhora. Se eu ficar rindo para todo mundo, dizendo que está tudo bem e tal, eu aposto as minhas fichas que isso vai dar certo. Isso não é uma certeza. Toda superstição é uma aposta. Ela é uma aposta de que vai dar certo. Por exemplo, o supersticioso com relação ao futebol. Ele diz que quando o time dele ganha, porque ele está com a meia velha furada no pé esquerdo. Aí ele sempre bota uma meia velha furada no pé esquerdo na hora do jogo do time dele. Então ele tem uma expectativa de que isso dê certo. Mas ele não tem uma certeza de que isso vai dar certo. A nossa fé é uma certeza. Ela não é um comportamento provocado para gerar uma expectativa. Mas ela é uma certeza que traz paz para o nosso coração. Porque ela é uma certeza do que eu espero. E é uma convicção de coisas que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que acontecerão, que existem e que são verdadeiras. Então, dessa maneira, nós temos que encarar a fé. E esse texto que a gente leu aqui nos dá alguns exemplos de fé desse tipo que eu estou falando para você, na visão realmente de Deus, como Deus define aqui na Bíblia. No versículo 3, está escrito assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que a Bíblia diz ser a criação de Deus? Lá no Gênesis, no primeiro livro da sua Bíblia, como é que a Bíblia define a criação de Deus, do mundo, de tudo que existe? A Bíblia diz que havia trevas, mas Deus, com a sua palavra, Ele disse: haja luz, e houve luz. A luz não existia, mas Ele a criou com a sua palavra. Então Ele trouxe a existir coisas que não existiam. Se não existiam, não podiam ser vistas. Quando passaram a existir, passaram a ser visíveis. Então, pela fé, a Bíblia diz que nós entendemos a formação do universo pela palavra de Deus. E aí a gente vê hoje pessoas querendo dar explicações científicas fabulosas, né, a respeito do Gênesis, porque é tão simples a narrativa da criação que eu me recuso a acreditar nessa simplicidade. Então eu preciso pensar ou inventar um sistema apoiado por uma ciência que não é, nesse caso específico, da teoria da evolução e da criação do universo. Ela não passa de uma teoria, porque ela não pode ser comprovada cientificamente. Então algum cientista meio doido lá atrás disse: não, aconteceu uma explosão, o Big Bang, e essa explosão foi espalhando a matéria por todo o universo. E essa matéria foi se juntando, foi evoluindo, se transformando e tal. E aí alguém que crê na Bíblia começa a pensar: poxa, mas é tão simples o que tem no Gênesis? Criou Deus o mundo em 6 dias, dando apenas ordem com a sua palavra? Não, eu acho que Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele devia estar meio sonhador, né? Eu acho que ele fez assim uma poesia. De repente a explicação é fácil. O mundo veio do Big Bang, mas quem detonou a bomba foi Deus. Né? Alguns tentam fazer dessa forma, né? Tentam dar uma cara científica a um texto simples. Mas a Bíblia diz que esse texto não se entende pela ciência, ele se entende pela fé. E a ciência não consegue negar esse texto. Ela consegue inventar uma outra possibilidade, mas ela não consegue negar esse texto. Ela não consegue provar que esse texto não é verdadeiro, mas ela consegue imaginar uma outra possibilidade de uma suposta explosão, e antes dessa explosão que existia nada, né? Da onde veio o nada? E aí as mentes começam a dar nó, né? Mas na Bíblia o que está escrito é simples, e é muito simples. Deus disse e houve. E isso se entende pela fé. A criação se entende pela fé. Eu nunca vi Deus criar o mundo. Eu não vi Ele dizendo haja luz. Eu não vi, eu não estava lá. Mas eu acredito pela fé. Eu creio naquilo que eu não vejo, mas eu tenho uma convicção da verdade do texto.
Eu não tenho dúvidas sobre ele. E aí, amados, a gente precisa ter a nossa fé bem posicionada. Porque o mundo e tudo que há no mundo hoje tenta contra a nossa fé. Então essas pseudo-verdades publicadas por muitos cientistas, e não todos, porque há outros cientistas também, mas que têm uma outra visão. Não é todo cientista que é darwinista. Tem muitos cientistas criacionistas que defendem o design inteligente. Não necessariamente o Deus que está na Bíblia, mas uma outra teoria do que o homem tenha evoluído de bichos até virar o homem. Então, amados, a gente tem que ter a nossa convicção, e a nossa convicção vem da fé. E ela não foi negada pela ciência. Então, que a gente tenha convicção, porque isso é a fé na visão de Deus. No versículo 6, olha outra coisa que diz a Bíblia: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, faça o quê? Creia que Ele existe. A própria crença em Deus é pela fé. Se alguém me disser, prova a Deus, eu digo, prova que Ele não existe. Não é? Você não tem como provar que Ele existe e nem que Ele não existe. Mas você crê pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo, mas eu primeiro, para me aproximar dele, tenho que crer que Ele existe. Porque se eu não creio que Ele existe, eu jamais vou me aproximar daquilo que eu não imagino existir. Então a própria pessoa da existência de Deus, ela é confirmada pela nossa fé. Creio no que eu não vejo. E a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, e nem verá. Jesus é a imagem do Deus invisível, diz a Bíblia. Então Deus permanecerá sempre, eternamente invisível. Mas a minha fé é crer naquilo que eu não vejo. Essa é a definição bíblica. Veja no versículo 7, começa aqui a citação de um herói também, né? Outros já foram citados antes, Abel e Enoque. Mas no verso 7 diz assim, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Diz aqui a Bíblia que Noé, a motivação que ele teve para construir a arca, foi apenas uma. Ele ouviu de Deus, que ele não viu, porque Deus não tem imagem. Ele ouviu de um ser que ele não viu, que aconteceria uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar, chuva. E ele ouviu que isso aconteceria de uma maneira extraordinária. E ele apenas acreditou. E isso foi o suficiente para ele obedecer o que esse Deus que ele não viu mandou ele fazer. Deus disse a ele, Noé, aparelha uma arca, deu as medidas, deu o tamanho, deu a planta, deu tudo certinho para ele. Vai ser assim a arca. Depois que ela estiver pronta, você vai botar os animais lá, a sua família, deu todas as instruções. Mas ele ouviu isso de um Deus que ele não viu, e ele recebeu uma ordem estranha para aquele tempo, a respeito de um dilúvio. Lá não era o Rio de Janeiro, nem São Paulo, não tinha dilúvio toda hora. Então ele recebeu instruções acerca de algo que ele nunca tinha visto, que ele ignorava a possibilidade de haver, mas ele acreditou. Acreditou em quê? Deus deu a ele uma foto e disse, olha, não é assim que vai ficar a terra. Deus fez isso? Não. Deus deu a ele um filminho, né? Passou no WhatsApp, né, do celular, mandou para ele uma mensagem dizendo, olha, vai ser assim o dilúvio. Não. Deus só disse que aconteceria. E ele, pela fé, acreditou. E porque ele acreditou, o que ele fez? Obedeceu. Irmãos, a fé é essencial para a obediência. Sem a fé não existe a obediência genuína. Você pode obedecer de diversas maneiras. Você pode obedecer porque está com medo de apanhar. Lembra disso quando você era pequeno? Né? Você obedecia não porque você achava que era certo, mas porque você tinha medo das consequências.
Então você pode obedecer de diversas maneiras, mas a obediência genuína, ela vem quando nós temos fé. Aí a gente obedece a Deus genuinamente. Não é por medo de apanhar, não é por superstição, porque também tem gente que obedece por superstição, né? Tudo se confunde com superstição nessa ambiência chamada de fé, e há uma linha muito tênue que separa as duas coisas, mas quando eu creio em Deus, eu sou levado a obedecer. Veja a importância da fé. Por isso, o verso 6. Sem fé é impossível agradá-lo. Como alguém que não obedece a Deus vai agradá-lo? Será que é possível alguém não obedecer e Deus dizer, oi meu filho, que bom que você não obedeceu, você é tão bonitinho. Deus não é esses pais bobões, né, que tem hoje aqui, né? Ver o filho fazendo uma atrocidade, é meu garoto. Né? Deus não faz isso não, irmãos. Ele não vai ver você fazendo um monte de coisa errada, mas que bonitinho, olha lá, está quebrando tudo. Lindo. Não, Deus não faz isso. Então, sem obedecer, ninguém vai agradá-lo. E o que me leva a agradá-lo e a obedecê-lo é a fé. Por isso a fé promove o agrado de Deus. Porque sem ela eu não obedeço direito. E quando eu obedeço por medo, não é isso que Deus espera de mim. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre obediência de coração. A obediência de coração, ela é diferente da obediência por imposição, por medo, por constrangimento, por qualquer outro tipo de coisa. Essa obediência é provada por crença que é baseada no amor. Deus me amou, eu creio nele, eu creio que ele tem o melhor para mim, eu vou obedecê-lo por causa disso. É outra circunstância. Por isso, sem fé, é impossível agradá-lo. E aí chega também o verso 11 e o verso 12, diz, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem é que fez a promessa? Deus. Ela teve Deus por fiel. Ela acreditou na palavra de Deus, ela teve Deus como alguém fiel. Verso 12, por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Não foi essa a promessa de Deus a Abraão? Que eu farei em você uma descendência tão numerosa quanto as estrelas e quanto a areia? E como se isso vai acontecer se eu não tenho filhos? Como isso vai acontecer se a minha esposa é idosa, provavelmente já na menopausa? E aqui uma evidência bíblica de que Abraão já amortecido, irmãos, sem Viagra naquela época, sem Cialis, não tinha nenhum recurso para Abraão. Já era Abraão, já era Sara, e a promessa ainda não se concretizou. Como é que vai acontecer? Essa só pela fé. Eu olho e não vejo nenhuma condição favorável. Olho para Sara, está um bagaço. Olho para mim mesmo, estou uma tristeza. Né? Isso é para tirar a fé de qualquer um, fala sério. O que a gente não vê é a que temos fé. Mas às vezes o que a gente vê tira a nossa fé. Não é? Fala sinceramente comigo aqui. Às vezes o que você vê impede a tua fé, né? Ele depõe contra a tua fé. E é exatamente a circunstância aqui. Eles não olharam para a idade, não olharam para a virilidade, não olharam para possibilidades humanas, físicas de cada um. Mas eles olharam para uma promessa, né? Uma promessa feita por Deus. E essa promessa se realizou. Leia aqui Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos 4, 19. Paulo também diz assim, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Pois se os da lei, perdão, li o versículo errado, é 19, é o 4, 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. A idade de Sara ele não disse por educação, entendeu? As mulheres não gostam que mencione a idade. Mas ele disse a de Abraão, 100 anos. Sara devia estar ali pau a pau com ele. E foi isso que aconteceu, irmãos. Aconteceu. Você crê nisso? Eu não vi, mas eu creio.
Houve um milagre ali. Sara ficou bonita e Abraão ficou potente. E aconteceu ali o milagre, que só Deus pode fazer. Mas eu não vi, mas eu acredito. Porque eles também não olharam para isso. Há certas coisas que, embora sejam reais, nós não devemos olhar para elas. Por isso eu insisto no tema inicial, a fé é no que não se vê. Porque o que eu vejo, às vezes, tira a minha fé. Então há coisas que às vezes eu não devo olhar, para não minarem a minha fé. E foi o que eles fizeram. Eles não olharam para as circunstâncias. Eles não olharam para as dificuldades físicas que cada um possuía. Mas a promessa se concretizou. Então, às vezes, para que a minha fé me leve a uma realização, eu preciso fechar os olhos para certas coisas, para certas impossibilidades. Coisas que às vezes o diabo vem para esfregar na cara da gente e dizer, isso não é possível. Mas a minha fé não é só nas coisas possíveis. Pelo contrário, ela está muito mais relacionada às coisas impossíveis. Porque as impossíveis eu não vejo solução com os meus olhos. Eu não vejo possibilidades. E isso é importante da gente entender. E aqui um versículo que nós não lemos, verso 17. Há mais alguma afirmação aqui sobre Abraão e Isaque. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão é citado de novo nessa galeria de heróis da fé, agora por uma atitude em relação a seu filho. Deus pediu o seu filho. Que filho é esse? É aquele filho do milagre lá atrás. É aquele filho da impossibilidade. Aquele filho foi agora pedido por Deus, me dá Isaque. E Abraão vai até o fim, porque a Bíblia diz que ele acreditou, simplesmente acreditou. Ele ofereceu, estava mesmo para sacrificá-lo, porque ele acolheu a palavra de Deus no seu coração. E não duvidou dela, e não duvidou do poder de Deus. Porque ele acreditava que alguma coisa Deus faria. Veja, Deus me prometeu uma descendência. A minha descendência está em Isaque. Agora Deus me pede em Isaque. Como é que vai ficar a minha descendência? Algum jeito Deus vai dar. Não é lógico, não existe um raciocínio lógico nas ações, no comportamento, quando ele é comandado pela fé. Não se apoia em matemática, não se apoia em estatística. A fé é uma certeza, uma convicção de coisas que eu não consigo perceber com os meus olhos. A Bíblia diz também no versículo 24 desse mesmo texto, até o versículo 26, falando agora de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A fé de Moisés fez com que ele tivesse uma escolha que não é simples. Nossas escolhas precisam ser pela fé. Como é que a Bíblia diz que o justo viverá? Pela fé. E nós somos levados a escolher todos os dias. Escolher obedecer, não obedecer. Escolher que caminho vamos andar, decisões que precisamos tomar. E qual é a base para essas escolhas e essas decisões? A base tem que ser a fé. A fé de Moisés não foi no que ele via mais uma vez, porque ele estava sendo criado como neto de Faraó, dentro do palácio real, no meio da riqueza, da abundância, da fartura, do acesso a tudo que ele pudesse querer e com um futuro plenamente garantido. Isso é o que ele via. Mas a Bíblia diz que pela fé ele viu outra coisa que ninguém via. E o texto aqui em Hebreus diz que ele viu Jesus, irmãos. Moisés lá atrás já viu uma promessa lá na frente
de Jesus e contemplou o galardão que ele não via, mas ele visualizou algo espiritual que não estava ao alcance dos seus olhos. E aí ele fez a escolha ilógica. Eu abro mão de desfrutar de todos esses prazeres, de tudo isso que eu posso ter, e vou para um outro lugar sofrer, passar necessidade com um povo que eu agora conheço, que é o povo de Deus. A escolha é transformada pela fé. Toda vez que a nossa escolha tem como base aquilo que a gente vê, a gente corre um grande risco de escolher muito mal. Já ministrei aqui algumas vezes a respeito da escolha de Ló e Abraão, né? Com relação à terra para onde iam, e você viu que o critério de Ló para escolher foi a aparência da terra. É verdinha, o campo é bonito, aqui vai ter prosperidade, lá foi ele. Todas as vezes que a gente escolhe baseado apenas nos olhos, a gente tem um grande risco de se dar mal. Se você ainda não casou, guarda isso no teu coração. Não escolha nem homem nem mulher pela aparência, tá bom? Não escolha, por mais atrativo que possa ser, não escolha pelos olhos, escolha pela fé. Busque em Deus o que você não vê. Olhe para esse galã e veja o monstro que ele vai se tornar daqui a algum tempo. Olhe para essa tchutchuca e veja o trabalho que ela vai te dar daqui a um tempo. Não tenha como base apenas o que você vê. Não estou dizendo que você tem que casar com gente feia, não, tá? Se tiver bonita e boa, tá melhor ainda, né? Mas não olhe só para a aparência. Não olhe só para isso. Mas olhe para Deus. Escolha baseado naquilo que Deus tem lá para frente. Pense lá na frente. Não no que você vê agora, mas como vai ser daqui a 10, 20 anos. Lembra que casamento é para sempre. E não só casamento, eu estou usando como esse exemplo, mas há inúmeros outros de escolhas que a gente faz que às vezes determinam o resto da vida da gente. Escolha de uma carreira, escolha de um trabalho, né? Isso vai determinar muitos anos pela frente. Então a gente precisa olhar pela fé. E isso não é baseado nas circunstâncias, não é baseado nas possibilidades, não é baseado no que eu vejo agora. E assim foi a escolha de Moisés. E aí, amados, quando essa fé se manifestar, aí nós vamos agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E aí essa fé vai produzir efeitos na nossa vida. Como disse Deus, o meu justo viverá pela fé. E aí como é que é a vida de fé? A vida de fé é uma vida depositada nesses princípios que a gente leu aqui. Mas no final do texto, aqui o autor de Hebreus também nos traz algumas notícias sobre esses efeitos da fé na nossa vida. Versículo 33, vamos ler. Os quais, por meio da fé, ou seja, todos esses heróis citados aqui no texto, por meio da fé, o que eles fizeram? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Do verso 33 ao verso 38, é dito aqui as consequências dessa fé. Quando a gente começa a ler o texto, e vamos aqui até o versículo 35, parece uma maravilha. Por que o texto não para no verso 35? Aí seria ótimo para eu colocar essa mensagem no seu coração. Eu diria, olha, tenha fé, porque tudo isso aqui vai acontecer com você. Olha, tudo isso que está escrito, olha, você vai praticar justiça, vai obter as promessas, vai fechar a boca de leão, vai extinguir a violência do fogo, vai escapar ao fio da espada, você vai tirar força da fraqueza, você vai ser poderoso em guerra, você vai colocar em fuga os inimigos, as mulheres vão receber a ressurreição daqueles que morreram. Tudo isso
vai acontecer. Aí você diria, puxa, é bom ter fé, né? Vale a pena. E aí o meu justo vive pela fé, olha aí o que Deus tem para mim. Só que o texto continua no versículo 35, dizendo, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios, de açoites, deboches, até algemas e prisões. Pelo quê? Pela mesma fé. A mesma fé que me dá vitória, também pode me colocar em problemas. Por isso, entenda bem o que é fé, irmãos. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Veja, a mesma fé que me faz ter sucesso em algumas coisas, pode me fazer também passar por sofrimentos e perrengues e outras situações. Veja que Deus não engana ninguém. Quem engana são os pastores. Sabia disso? Aqueles que dizem para você, pela fé, declara que vai acontecer. Pela fé, você vai ganhar. Eu acredito, irmãos, que pela fé, a gente vai ter o melhor de Deus para nós. Mas o melhor de Deus para nós, às vezes, é morrer ao fio da espada. Às vezes, é ser cerrado pelo meio. Porque é o propósito de Deus. Desconfie quando a mensagem só te mostra vantagens. É como você faz um contrato de um seguro, sei lá, de um negócio qualquer, e esse contrato tem algumas letras bonitas, e lá no final tem umas letras pequenininhas que o corretor não quer que você leia. Eu imagino que alguns pregadores da fé gostariam que esse texto não existisse. Gostariam de suprimir, a partir do verso 35, as palavras que são ditas aqui. Porque seria muito mais conveniente para esse tipo de pregação, não é? Olha, só tem vantagem em ter fé. Tudo vai ser bom e maravilhoso, mas pela fé a gente também suporta muita coisa. Pela fé a gente continua crendo, mesmo quando tudo diz ao contrário. Pela fé, algumas pessoas no passado morreram por Jesus. Você lembra disso? Na igreja hoje em dia ninguém mais lembra disso, né, irmãos? Porque só são ensinados que pela fé podem comprar o carro que desejam. Pela fé podem conseguir o apartamento, pela fé pode arrumar o marido de volta, né? Pela fé, alguma coisa maravilhosa pode acontecer. É só isso que é ensinado, é só isso que as pessoas querem ouvir. Mas o dia que tiver uma prova, o dia que tiver um problema, pela fé não fica um. Por esse tipo de fé, nenhum permanece. Porque não leram o resto do texto. Não leram as letras miúdas do contrato. E aí depois se dizem enganados. Deus não quer enganar ninguém. Mas Ele quer dizer para a gente que a maneira de viver pela fé é viver completamente entregue a Ele. Minha vida está entregue a Deus. Se Ele quiser coisas boas para mim, maravilhosas. Que coisa linda. Mas se outras coisas não forem tão boas, pelo menos no meu modo de ver, Ele sabe que é o melhor para mim. Ele sabe que esse é o melhor para mim. Por que que o melhor é para aquele que declara a fé e aquele que foi decapitado como Paulo? Coitado, não tinha fé. Foi por causa de Paulo que a palavra chegou até a gente. Mas hoje Paulo seria tido como alguém que não teve fé, que não declarou o suficiente, que não creu o suficiente e por isso acabou decapitado. Segundo a visão desses que assim pensam e pregam, Paulo devia estar vivo até hoje, né, irmãos? Porque ninguém devia morrer, porque quem tem fé não pode morrer, né? Como é que vai morrer? Mas a Bíblia, ela traz a verdade. E ela traz a verdade e mostra para a gente o que diz o verso 34. Da fraqueza tiramos força. Isso é o viver pela fé. Não é baseado na minha força que eu suporto as coisas, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é baseado no que eu consigo superar ou aguentar, mas é pelo milagre de Deus que faz que da fraqueza a gente receba a força. E assim a gente continua vivendo. E assim a gente vive na esperança, na expectativa
de algo muito maior do que apenas a nossa própria vida. A expectativa da fé leva você a ir além de si mesmo. Imagine Paulo morrendo na prisão na qual foi decapitado em Roma. Qual a fé daquele homem até o final? Está lá em 2 Timóteo, quando ele diz para Timóteo, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada. No que ele confiava? Aonde ia passar o próximo fim de semana, as próximas férias? Ele não estava pensando nisso na cadeia. Mas ele estava pensando que há uma coroa esperando por ele. E que a morte dele não seria em vão, e não foi, porque o Evangelho chegou a tantos lugares por causa da vida desse homem. Então a fé faz a gente entender além do que está próximo. Faz a gente entender além do que está visível. Faz a gente pensar lá na frente, nos propósitos que Deus tem lá na frente. E uma coisa mais que esse texto me diz, eu quero compartilhar com você, é que todos os citados aqui, tanto aqueles que se deram bem, quanto aqueles que se deram mal, todos foram motivados por uma mesma promessa. No Antigo Testamento, irmãos, qual é a grande promessa de Deus no Antigo Testamento? Para o povo de Israel. O Messias virá. Essa é a grande promessa. Todo o Antigo Testamento se resume a essa promessa. Vai vir o Messias. Então o homem de fé, ele espera nessa promessa, o Messias. No Novo Testamento, o Messias já veio. Nós vimos a concretização dessas promessas. Mas todos os homens citados aqui, e são todos do Antigo Testamento, todos eles morreram sem ver a concretização da promessa. Nenhum desses aqui viu o Messias. Tenha se dado bem, tenha se dado mal. Nenhum desses viu o Messias. A Bíblia mostra isso para a gente no versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Veja, a promessa maior era o Messias. Mas nenhum deles viu o Messias. Nenhum deles concretizou a promessa, percebeu, viu a concretização da promessa. E aí diz a Bíblia no verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que nós, aí ele está falando da igreja, que já recebemos o Messias, que já vimos a realização da promessa, estamos numa situação superior a todos os heróis da fé mencionados aqui que morreram antes. A nossa situação é superior. Por quê? Eles esperavam algo que não viam, o Messias, e morreram sem ver. Morreram sem a concretização, mas esperaram até o fim. E nós já começamos a caminhada, sabemos que o Messias já veio. Olha a nossa situação. Era para a gente ter muito mais heróis da fé hoje do que no Antigo Testamento. E certamente tem. É porque não foram registrados como está aqui. Mas se você ler livros como Os Heróis da Fé e tantos outros que narram aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, por Jesus, você verá tantos e tantos outros que morreram por sua fé em Jesus Cristo. Então, o fim dessa mensagem é apenas para dizer para mim e para você: eu preciso crer naquilo que eu não vejo. Eu preciso ter convicção daquilo que eu não vejo. Crer naquilo que eu espero, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, porque a maior prova eu já tive. Jesus veio. Eu creio nele. Eu espero nele. Eu estou melhor do que Abraão. Eu estou melhor do que Moisés. Eu estou melhor do que todos esses que aqui foram citados. Porque eu já vi o que eles não viam e queriam ter visto. Vi pela fé também, né? Mas eu creio. Já nos foi deixada a promessa. Agora uma nova promessa para nós. Enquanto no Antigo Testamento é a promessa Jesus virá, o Messias virá, para nós qual é a promessa agora? Ele virá outra vez. Ele voltará. É nisso que a gente espera. Pode ser que a gente morra sem ver, mas a gente espera nisso. Amém? Creia, creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas creia direito.
Creia a fé genuína, tá? E a fé genuína foi mostrada na palavra de Deus. Vamos orar? Jesus, tua palavra, Pai, trouxe para nós verdades que confrontam o nosso coração, Pai Santo, que mudam a nossa visão, que às vezes nos acordam, porque somos enganados, somos levados por doutrinas, Pai. Estamos sujeitos ao erro, ao engano, por querer acreditar em coisas que não são verdadeiras. Ah, Deus, abre o nosso coração para a verdade da tua palavra. Que a nossa fé se apoie nas Escrituras Sagradas. Que a nossa fé seja a certeza do que esperamos, a convicção do que não vemos. Que a gente creia que o Senhor existe ao nos aproximar do Senhor. E que a gente possa entender que todo galardão vem de Deus. O Senhor é o galardoador daqueles que te buscam. Que nós possamos te buscar de todo o coração, esperando pela fé algo que está prometido. E independente das circunstâncias, a nossa vida está em tuas mãos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sejam as que a gente espera ou as que a gente não espera, seja de um jeito ou de outro, tudo vai cooperar, porque essa é a verdade da tua palavra. Traz paz aos corações aqui, eu te peço, ó Deus, e gera em nós esta fé inabalável, que nos leve à obediência, como aconteceu, como está dito na tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, imprime nos nossos corações, o Senhor é o autor da fé, que esta fé realmente bíblica possa ser a nossa fé em Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.